Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o Andrew, ou se vocês preferirem o Tô. Estamos começando mais um Católicos Perguntam, nosso segundo programa. Estamos aqui hoje com o pessoal reduzido, estamos sem o nosso amigo Robson, sem o nosso amigo Vinícius, mas acredito que nos próximos eles estarão aí para nos ajudar. Paz e bem galera, Adriel, quero desejar um bom dia para você que nos está ouvindo de dia, uma boa tarde se você está nos ouvindo à tarde. Claro, uma boa noite se acaso você estiver nos ouvindo durante a noite. Gabriel falando aqui, a paz de Jesus a todos vocês que nos assistem direto do Católicos Perguntam. O tema escolhido por votação para falarmos hoje é: o destino existe? Tem um trecho aqui em Jeremias que eu estava comentando em off aqui com os meninos. Os meninos? Isso. E é Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler para vocês. Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Ou seja, portanto, antes mesmo do nascimento de Jeremias, Deus está dizendo isso a ele aqui. Deus já havia escolhido para ser o profeta das nações. Isso foi um desígnio de Deus para a vida de Jeremias, que se cumpriu. Jeremias se tornou um grande profeta e cumpriu a vontade de Deus. Transmitiu tudo o que Deus gostaria de dizer ao povo. E esse desígnio, como Deus pode prometer uma coisa, sendo que o homem tem a liberdade e pode ingressar em outros caminhos? Pois Deus conhece o futuro. O futuro a Deus pertence, não tem aquele ditado que diz? Então, Deus conhecendo o futuro, Ele pode anunciar antecipadamente o que ainda não se cumpriu. E pode fazer promessas. E para nós, com certeza, Deus também tem esses desígnios e conhece o nosso coração, sabe aonde vamos responder fielmente e tem esses sonhos para nós. Promete e cumpre, né? Exatamente. Deus nunca deixa de cumprir uma promessa. E o que nós queremos dizer com isso é que Deus tem sonhos para nós, né? E cabe a nós vivermos esses sonhos ou simplesmente rejeitá-los. É isso aí. Quem conhece Jesus Cristo aqui? Jesus Cristo, ele veio libertar o homem de qualquer crendice, de qualquer pavor ou derivados da imaginação. E ele anunciou ao homem que o homem é livre. Então, é o homem que deve responder totalmente a Deus pelas opções e pelas atitudes que ele toma. Então, o homem é livre, não existe essa força cega que leva somente a essa opção. O pensamento cristão, ele é totalmente contrário a qualquer tipo de força cega que empurre o homem a agir de qualquer modo, né, que o force a agir de qualquer modo, né, que ele não queira. Diante disso, diante dessas premissas, nós temos então alguns fatos, né, que fazem parte dos nossos cotidianos e que muitas vezes a gente passa despercebido ou a gente faz simplesmente porque todo mundo faz. Por exemplo, nenhum objeto de superstição faz bem ou mal a alguém. Daí se segue que o cristão não dá crédito a figas, bentinhos, amuletos. Estes podem sim desencadear a sugestão que é eficaz, como dito, mas por causa de uma atitude subjetiva, sem fundamento objetivo ou real. Ou seja, sabe aquele trevo de 4 folhas que está na sua carteira? Pode jogar, pode amassar. Aquele santinho que você acha que está te dando sorte, se você tem ele na carteira porque você acha que está te dando sorte, engano seu, não é? O cristão não crê em horóscopo como se os astros definissem o futuro do homem. Verdade é que, desde épocas antigas, os homens imaginaram estar debaixo do poder dos astros. Tão belos e pujantes parecem.
Os antigos escritores da igreja relutaram contra tal concepção, remanescente entre os cristãos. Podem os astros, em alguns casos, influir sobre o físico e o psíquico do homem, causando reações psicossomáticas, melancolia, júbilo, depressão, o que não significa traçar o futuro do homem. Ou seja, pode discutir aquela página de horóscopo que você tem no Facebook, que é tudo mentira. Não é nada verdade. Pode clicar em discutir. Ou então, renuncie os desígnios de Deus para sua vida, porque você está escolhendo outra coisa. Dorme com essa. É o seu livre-arbítrio. Exatamente. Então, aquele horóscopo que a gente pega o jornal e vai direto para a última página para ler, aqueles que se a gente trocar o Virgem pelo Câncer e ler, fala, putz, é verdade. Aí se a gente lê o de Sagitário, putz, não é que é verdade, é mesmo? É Supereu. Olha, me descreveu aqui. O cristão também não crê em cadeias de oração, galera. Ou seja, aquelas preces que é preciso copiar umas tantas vezes, aquelas preces que foram modernizadas, né? Achei que era oração As na famosas, as famosas correntes, né? Isso, elas foram modernizadas e foram passadas por e-mail agora, além de ter... O Evangelho diz que se o Filho do Homem vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Pelas minhas Corrente contas, não é liberdade. Pelas minhas contas era pra eu ter morrido ontem. Porque claro que se eu não passasse, algo ruim ia acontecer, mas não. Eu acho que deve ser por isso que minha vida tá assim. Não, brincadeira, porque destino não existe. O cristão também não aceita a mística dos números, ou seja, aquela matemática de 2 mais 2 é 4. Pode o Alexandre Patos ter jogado com a 9, com a 10, com a 18, que aquela bola ia Ia pegar na entrar trave. no Não, ia entrar. não ia. Podia jogar até sem camisa. Nessa mística dos números, eu vi uma tirinha do Calvin. Né? Ele tá falando com o tigre lá, que eu não lembro o nome. Aí ele fala que a matemática é uma religião. Aí o tigre pergunta por quê. Porque fala que um número se junta com outro e se transforma em um. Só pode ser um milagre. Aí o tigre pergunta, e o que você acha disso? Eu descobri que sou ateu em matemática. Então, essa mística dos números, os católicos e os cristãos não acreditam nessa mística dos números. Resumindo, o cristão não crê que as coisas acontecem porque Deus decretou cegamente, sufocando a liberdade do homem. Deus sabe tudo o que acontece e tudo que acontecerá no futuro. Porém, porque ele nada pode ignorar. Porém, não é uma forma de ditadura. Deus prevê que o homem livremente vai fazer uma escolha, né? E que as coisas vão acontecer. O mesmo que uma pessoa na janela prevê que um acidente de carro vai acontecer, mas não é essa pessoa que está causando o desastre. Com isso, o cristianismo repudia o destino, o conceito mitológico, e em seu lugar professa a providência divina. Exatamente. E o que é a providência divina, meu amigo? Bom, para chegar ao céu, é preciso a gente fazer a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus vai ser o que agrada a gente, né? Eu vou pegar um trechinho aqui do Diário de Santa Faustina. Hoje a gente está bem geográfico, né? Isso. Geografia. Geográfica, matemática, geografia. Tudo, pois, o que não está de acordo com a vontade de Deus não é de modo algum bom para o homem, e especialmente no que toca à sua felicidade eterna. Ou seja, se Deus tem um sofrimento para você, uma cruz para você carregar nessa vida, significa que no futuro Ele quer a sua felicidade eterna, junto dele no céu. Pois a única coisa que a gente pode chamar de destino, que é igual para todo mundo inclusive, é a morte. Um dia a gente vai morrer. É a ressurreição, né? Exatamente. Ou a calvície para alguns. Não, para mim não, por favor. A ressurreição ou a segunda morte. Ou a segunda morte. O que a gente esquece, né? Nossa, fiquei parecendo um disco velho agora. O que a gente esquece é que não somos nós
que amamos Deus. Mas mas ao contrário, é Deus que nos ama, né? Muitas vezes nós pensamos que as coisas não estão acontecendo, né? Por causa que eu não estou amando Deus direito e o meu destino que é assim. Mas só o fato de nós levantarmos já é porque Deus nos ama. Só o fato de eu ter aquele trabalho que eu não gosto é porque Deus nos ama. E isto é a providência divina. É um dos passos no nosso dia a dia que muitas vezes nós deixamos passar despercebido. Não estamos querendo dizer que a gente não gosta dos nossos trabalhos. Por favor, se os pra- patrões estiverem Chefe, te ouvindo. amo. Pra explicar tudo isso que o Adriel tá falando, eu vou pedir pro Tô pôr uma música de encerramento que vai dizer bem o que é isso. Beleza, a gente vai colocar Depois no fim vocês prestem do atenção podcast, no então. final. Mas o que o Adriel comentou, então, sobre a providência divina, nos deixa... A gente tem uma explicação muito clara na Bíblia, que é a história de José. Não pai de Jesus, tá? Esse é outro José. É outro José, o José do Egito. Porque muitas vezes a gente, quando está passando por sofrimento, quando está passando por essas tribulações, a gente fala, Deus se esqueceu de mim. Cadê você, meu amigo? Cadê você, Deus? Ô, Deus. Tá vacilando comigo, Deus? Mas, no caso de José do Egito, por exemplo, ele foi vendido pelos irmãos invejosos, né? E foi levado, então, como escravo para o Egito. No Egito ele conheceu um parça, né, o faraó. Aí ele desvendou, né, o sonho que o faraó teve sobre as vacas gordas e as vacas magras. Isso. E as vacas magras engoliram as vacas gordas. E eram 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Então, aí nesse momento, né, no momento que ele está sendo vendido, que ele está passando por esse sofrimento, é comum, né, assim como acontece conosco, que ele não sinta a presença de Deus. Mas a providência divina mostra que Deus, mesmo nesses momentos de ausência, está com ele. Porque depois, nesse momento das vacas magras, ele reencontra com a família dele vai até o Egito e o encontra lá, e ele diz, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis por terdes me vendido a este país, pois foi para conservar-vos a vida que Deus me enviou à vossa frente. Portanto, não foste vós que me enviastes para cá, mas Deus. Ele me constituiu tutor do faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então, aquilo que você está vivendo, aquilo que você pensa ser o sofrimento da sua vida, onde vai acabar, onde o seu destino te levou até lá, na verdade, a providência divina acontece até mesmo nesse momento. Deus providenciou que José fosse vendido para que na época das vacas magras, ele pudesse estar ali para dar suporte à sua família, que ia passar uma grande fome, né, ia morrer se ele não tivesse ali. Então Deus dá esse suporte para que nós cheguemos, né, através das nossas escolhas, nós cheguemos a... agora eu me perdi no meu raciocínio. Continue. Eu aposto que a maioria das pessoas, inclusive eu, quando a gente ouve a palavra providência divina, a gente imagina aquela cena do cara nos apuros. De repente uma luz, um grande clarão surge, os anjos ao redor começam a cantar, e de repente surge a solução para o cara. Conta a história da aranha. Mas na verdade, existe uma historinha bastante conhecida, né, de um cara que ele morava num lugar em que tinha uma enchente das feias, né, e começou um dia muito chuvoso, e aí ele falou, não, mas eu ouvi o podcast lá dos nossos amigos, e eles falaram que a providência divina vai me salvar. E aí então, começou a encher a casa dele de água, e quando veio, chegou uns caras lá com uma canoinha. Né? A água estava rasa ainda, mas chegaram com uma canoinha para pegar alguns objetos, e falou, cara, sobe aí, vamos lá. Aí esse nosso amigo, nosso ouvinte, ele falou assim, não, fica de boa, tô tranquilo, a providência divina vai me salvar. Pô, cara, vamos aí. Não, tô de boa, vai lá. Aí passou um tempinho, a água começou a subir um pouco mais, né? Aí já estava mais feio, passou
um ônibus já, né? A água quase chegando nos vidros do ônibus, né? O ônibus com dificuldade para andar, mas era uma solução que o cara tinha. Não, tô tranquilo aqui, tá de boa, a providência divina vai me salvar. Coisa ficou feia, tal, chegou um helicóptero com os bombeiros lá. Pô, sobe aí logo. Não vou não, tô aqui no telhado, mas a providência divina vai me salvar. E assim foi que a água subiu e o cara morreu afogado. Chegou lá no céu, aí ele viu Jesus lá, ele falou, pô, Jesus, aqueles caras lá enrolou eu, Jesus. Eu tô aqui, eu morri, ó, aqui, me enrolaram lá falando providência divina. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, cara, eu mandei uma canoinha atrás de você, um busão, um helicóptero, e isso não é providência divina? Né? Então fique esperto se você não está esperando muitas vezes o anjinho com a auréola aparecer para você para te salvar, né? É verdade. Dorme com essa agora. A providência divina, então, ela é a ação pela qual Deus se dispõe a levar todas as criaturas para o seu objetivo, para o seu devido fim, só que sem afetar a liberdade dessa criatura, no caso, o homem. Ele provê meios para que cada criatura possa atingir a sua meta. Isso, resumidamente, é a providência divina. Tem um testemunho para contar sobre a providência divina. Em 2007, se eu não me engano, o Papa Bento XVI iria fazer uma visita ao Brasil em São Paulo, no Campo de Marte, no aeroporto do Campo de Marte. E eu e meu irmão éramos crianças, né? E a gente estava na igreja, e então o pregador perguntou assim, quem aqui é católico fervoroso e vai ver o Papa? O Papa vai vir aqui do lado, tem que ver o Papa. E nessa época a gente estava passando por uma crise financeira, uma dificuldade, e não tinha dinheiro de jeito nenhum, né? E então, quando ele fez essa pergunta, eu e meu irmão, a gente levantou o braço. E aí a minha mãe teve muita fé também, de não dizer não, de não negar o nosso desejo de ver o Papa, né? E ela falou, tá bom, eles querem ir, eu não posso negar essa graça para eles, a gente vai. Não sei como e com que dinheiro, mas a gente vai. E no dia seguinte já era o dia de ir para São Paulo ver o Papa, e a gente não tinha um centavo. Então, quando a minha mãe chegou em casa com a gente, ela falou, vamos rezar. Já que vocês pediram para ver o Papa, a gente não tem como ir, vamos rezar, vamos ver o que Deus vai fazer. Joelho no chão? Isso, joelho no chão. E Deus abençoou. No outro dia de manhã ligou uma pessoa falando que sentiu no coração de doar um dinheiro pra gente, porque a gente estava precisando. E a gente acabou indo ver o Papa. Vai completar, Gabriel? Eu acho que é só. Resumindo, então, a providência divina, quando é um bem, algo que vai ser bom pra gente, Deus provê. Mas também a gente tem que tomar cuidado de não fazer 5 mil reais por mês de dívidas e falar Deus proverá. Deus proverá. E não ir trabalhar, porque aí você vai pro buraco. Não. Bom, nós temos aqui algumas perguntas, né, que o pessoal fez pelo Face. Tem a pergunta da nossa amiga Helena. Ela pergunta se destino existe, é possível mudá-lo? Desde já agradeço, né, nossa amiga Helena pela pergunta que ela fez. E aí, se destino existe, é possível mudá-lo? Nós temos que partir pelo ponto de que destino não existe, através daquilo que a gente já discutiu anteriormente. Mas que existem modos de vida diferentes e que é possível mudar através da providência divina. Né? Vamos pegar aqui como exemplo duas santas da Igreja Católica. Maria Goretti, santa ainda criança, e Maria Madalena, aquela do Evangelho, que era prostituta e que hoje é uma santa. Observem que o sonho de Deus para as duas é o mesmo, não há distinção. É a santidade, o destino maior, o destino do amor. E esse destino, o catecismo nos ensina que existe. E que o modo de vida das duas eram diferentes, mas que esse destino final, que é o amor de Deus, é o mesmo.
Então, é possível mudar, mas não o destino, porque destino não existe. Bom, a gente... Se destino existe, é possível mudá-lo? Vacilou, né, Helena, hein? Quebrando essas pernas. Deixa lá. Não, mas o que o Adriel falou tá totalmente certo. Mais ou menos. Não, tá certo. Tá certo, sim. Tá certo. E eu acho que, na verdade, é essa concepção que a gente tem que ter, Helena. Se o destino existe, sim, é possível mudá-lo. Toda vez que você acordar de manhã, sim, é possível você mudar. Você não tem o caminho fixo que você vai ter que seguir. É as suas escolhas, né, pedindo pela providência divina, que vai te levar até o local. A instrução que Jesus deu aos seus discípulos foi: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos significa mudai. Mudai para melhor, de acordo com o Evangelho. Uma publicação no Facebook que me marcou e que eu acho que foi você, Helena, que compartilhou. Era uma frase assim: acordar significa... Ou você curtiu, não sei. Acordar significa... O que significa acordar? Mas se a gente separar a palavra acordar, significa acordar. Então você acorda para dar cor ao seu dia. E esse é o seu destino. Aí. Mais alguma? A cada dia recebemos uma folha em branco do Criador. Já essa. diria a música. Bom, a gente tem a pergunta também da nossa amiga Drica Tavares, né? A nossa amiga Drica. Ela diz assim: eu sempre me pergunto se algo aconteceu porque Deus quis assim, se estava no meu destino, ou se foi resultado das minhas próprias decisões ou de outras pessoas. E ela termina falando que geralmente fica com a última. RS. E que amo Vinícius. E que amo Vinícius. Tá aqui bem no cantinho, no PS aqui. Então, é preciso a gente entender que se trata de um sofrimento que aconteceu, pode ser que seja assim da vontade de Deus, porque Deus se usa do sofrimento para nos purificar. A paixão de Cristo, a morte de Cristo na cruz, ela não acabou no Calvário. Ela continua com cada filho de Deus que sofre. Por isso que a Igreja Católica diz que nós somos o corpo místico de Cristo. Um corpo que continua a sofrer. Então os nossos sofrimentos são também para a salvação das almas, né? Temos que sofrer uns pelos outros. Agora, se não for o sofrimento, também diz que carregaremos sobre nossos ombros o peso dos nossos atos, né? Então, pode ser sim que as coisas que você passe seja resultado das suas escolhas boas, tanto as boas, que te trazem alegria e paz, quanto as não tão boas, né? Que são os nossos pecados, por isso que nós temos que lutar contra. Os nossos pecados nos fazem mal, para que a gente aprenda a odiar o nosso pecado e a amar a Deus. É isso aí. Bom, as coisas que aconteceu com você, Drica, não estavam no seu destino. Foram resultado das suas próprias decisões? Sim, foram resultado das suas decisões. As suas decisões, as atitudes que você tomou, levaram até o que você vive. Você está fazendo o seu TCC, ninguém mandou você escolher química. Exatamente. Exatamente. E Deus prevê as coisas antes que elas aconteçam? Sim. Só que, assim, é preciso entender também que Deus não nos condena. Portanto, se você tomou alguma decisão errada que te causou um certo sofrimento, peça a misericórdia de Deus, e Ele certamente conhece o seu coração e sabe que você nunca desejou o mal, né? Então, nenhum de nós precisa ficar desesperado por ter tomado alguma decisão errada na vida, porque isso faz parte do nosso aprendizado e do nosso crescimento para chegar junto a Deus. Bom, nós temos aqui uma pergunta da nossa amiga Rafaela, que é também uma das coordenadoras do grupo Nova Geração. É a chefe. É uma das chefes. E eu espero que o som esteja bom, porque da última vez ela reclamou do som. Ela sugeriu. Agora está bom, Rafaela? Tá bom, Rafa? Tá ouvindo bem? Então tá bom.
ela pergunta, se na Bíblia Deus nos garante a liberdade, como é possível existir um destino? E se não existe destino, de que forma podemos afirmar que Deus prevê todas as coisas antes que elas aconteçam? A gente já respondeu essa pergunta ao longo do podcast, né? É verdade. Mas a gente pode resumir de novo pra você, tá? Porque Já que você não a ouviu. gente te ama, tá? E então, pode falar, tu. Bom, vou usar novamente o exemplo. Agora tem que voltar para a página do livro que eu agora perdi o exemplo. Não, mas eu vou usar novamente o exemplo que eu dei durante o programa. Uma pessoa que está na janela, ela pode prever a colisão entre dois carros. Ela pode prever que aqueles dois carros vão colidir. Isso não significa que ela causou o desastre. A menos que ela falou, ô motorista. Aí o motorista prestou atenção, aí ela pode ter causado, mas se não for é o isso, caso de Deus. não é esse caso. Então, uma pessoa na janela, ela pode prever que os carros vão colidir sem causar o acidente. É o mesmo com Deus. Então, Deus nos deixa livres, né? E ele pode prever, porque ele sabe de todas as coisas, então ele pode prever quais escolhas nós vamos tomar. E através da providência divina, nos garante que nós chegamos nesta meta. Já dá para embalar com a pergunta da Bruna? O destino é a gente quem faz através das nossas atitudes e pensamentos ou é tudo providência divina? Nada é coincidência. Tudo é Tudo providência. Porém, as nossas atitudes e pensamentos vão trazer consequências tanto boas como ruins, como já respondemos na pergunta da Drica, né? Portanto, a gente tem que confiar sim que Deus providencia. Mas para a gente chegar aos desígnios de Deus, é preciso sangue, suor e lágrimas. É preciso ser amigo, né? Ser amigo de Deus, ser íntimo de Deus. Isso, intimidade. Exatamente. Vamos ter em mente também que a providência divina, ela acontece a partir do momento que nós escolhemos o caminho certo, né? E que as outras oportunidades também de nós sairmos do nosso pecado, da nossa miséria, também é providência divina. Certo. Bom, acho que nós podemos chegar às nossas conclusões finais. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, do nosso Católicos Perguntam. Eu levo, então, como consideração final, como conclusão, que o destino existe. Bom, se você não consegue conviver com essa informação de que o destino não existe, leva para a sua vida. Sim, o destino existe, mas não é uma força cega. O destino, você pode mudá-lo todo dia. É só você acordar e conversar já de manhã com o Espírito Santo, falar, bom dia, Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? Então, não pense que que você está destinado a sofrer e que Deus não está com você. Você. Quando você acordar, olhe no espelho e está aí, a pessoa que vai poder mudar o seu destino, mudar e alcançar a Jesus, a ser realmente íntimo de Deus, ser esse amigo de Deus. E um conselho que eu dou a cada um de vocês é, quando você for fazer a sua oração, em vez de você pedir do seu próprio jeito as coisas, peça que Deus realize a vontade que Ele tem para você naquele dia. Peça a vontade de Deus e não a sua, pois com certeza a vontade que Deus tem para você vai fazer de você uma pessoa muito mais feliz do que a sua própria vontade. Amém? Amém. Eu gostaria de encerrar com uma leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, que é capítulo 3, versículos 12 até o 14. Não que eu já tenha conquistado o prêmio, ou que já tenha chegado à perfeição. Apenas continuo correndo para conquistá-lo, porque eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, não acho que eu já tenha alcançado o prêmio,
Mas uma coisa eu faço: esqueço-me do que fica para trás e avanço para o que está na frente. Lanço-me em direção à meta, em vista do prêmio do alto, que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo. Então, eu espero que todos nós possamos nos lançar em direção ao prêmio do alto e tomar, e se destino existe, que esse seja o nosso maior destino. Eu, Gabriel, me despeço por aqui. Peço ao Espírito Santo, talvez tenha restado alguma dúvida a você sobre esse tema. Peça a luz do Espírito Santo para iluminar sua mente. E se você precisar, pode contar conosco também. Nos procure via Facebook ou pessoalmente mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos. Beijo, Cristiano. Bom, eu, Andrew, autor, me despeço também. Adorei o Católicos Perguntam 2. Adorei o tema também. Foi bem complexo, né? Existem muitas curiosidades sobre esse tema, né? Então peço que vocês também pesquisem, né, sobre o tema e que, por favor, e que curtam, né, comentem e compartilhem o nosso podcast. A gente vai fazer uma nova enquete para o nosso próximo Católicos Perguntam, número 3. E queria lembrar então que no grupo Nova Geração volta no dia 16 de fevereiro, às 19h30, na comunidade São Francisco de Assis. Teremos algumas novidades, então esperamos vocês lá. E façam perguntas que nós responderemos. Agradeço a todos, adorei mesmo o podcast e até a próxima. Aquele abraço. Beijo, Ná, te amo. Ops, cansei.